O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Coluna aberta. Com lágrimas e cantoria, Parlamento Europeu ratifica acordo do Brexit. Tivemos aí o Nigel Farage, né, e os deputados do partido do Brexit. Uma claque, né? Fazendo ali com bandeirinhas britânicas, né, o símbolo na gravata e tudo mais. Inclusive a Mairead McInnes, né, que é a vice-presidente do Parlamento Europeu, quase mandou eles enfiarem a bandeira naquele lugar, né? E eu achei curioso... Ela que já tinha dado pito uma vez quando os parlamentares britânicos... No Europarlamento estavam começando a discutir entre si, eles falaram, vocês não estão na Câmara dos Comuns, viu? Eu achei curioso que foram 621 votos a favor do acordo, 49 contra e 13 abstenções. Eu fiquei me perguntando se os eurodeputados, só de trollagem, votassem contra. E falando, não vai ter acordo não, a gente vai ficar negociando mais um tempo. Mas, de qualquer jeito, tivemos orações, tivemos choro. O Nigel Farage proferiu palavras duras, né? Falou que não odeia a Europa, mas sim a União Europeia. Ele falou de uma independência do Reino Unido e tudo mais. A gente já falou bastante do Brexit aqui, das visões culturais, ideológicas, a abordagem mais pragmática comercial do Reino Unido. Mas o mais importante da gente lembrar, acho que nesse momento são duas coisas. A primeira é, o Reino Unido, na União Europeia, foi uma bela demonstração daquela política que, quando você tenta agradar gregos e troianos, você vai acabar desagradando gregos e troianos. Porque o Reino Unido era aquela coisa, ele era da União Europeia, mas não era. Né? Mas não estou no acordo Schengen, não estou na moeda única, né? Tenho aqui as minhas salvaguardas. E tudo bem, ele tinha todo o direito de ter essas salvaguardas. O fato é, se fosse para... Era praticamente pro forma, assim. Se fosse para você... A gente mencionou isso um tempo atrás. Se fosse para não ser um membro pleno, só querer a parte mais comercial, fizesse que nem a Suíça, a Noruega, que tem um bloco associado de livre comércio. Pronto. Por quê? Porque a União Europeia é uma instituição cara, uma instituição que tem isso, tem aquele outro problema e tal. Mas, e no caso britânico, as coisas que, entre aspas, compensam, que seriam o livre trânsito ali pelas fronteiras europeias e tudo mais, para as pessoas no seu cotidiano, né, não tem muito acesso. Então, enfim, mas isso, como eu mencionei, a gente já falou bastante sobre isso. E ainda sobre o Nigel Farage, né, que está sendo celebrado pela direita ao redor do globo, ironicamente, né? Ele falou também, né, que trata-se, né, de um embate entre globalização e o populismo, ou seja, ele se definiu como um populista, mas curiosamente ele não teve nenhum voto, né? Não conseguiu nenhuma cadeira na liderança do Brexit Party nas últimas eleições no Reino Unido. As eleições domésticas. E a outra coisa que a gente costuma lembrar é que, assim, já que você mencionou que muita gente à direita celebra o Nigel Farage e tudo mais, mas a principal defensora da entrada do Reino Unido na União Europeia durante muito tempo foi a senhora Margaret Thatcher. Pois é. Né? A gente sempre faz questão de lembrar isso aqui. Então a coisa não é tão preto e branco assim. E a gente já mencionou também que muitos trabalhistas eram a favor do Brexit, mas por outras razões. E existe uma grande parcela da esquerda na Europa que é eurocética. Sim. Que vê a Europa como a União Europeia como um braço imperialista, vamos dizer assim. E um braço, digamos assim, do mercado financeiro, especialmente. Né? Então, o próprio Mélenchon da França
né, o líder da esquerda francesa, ele não é o maior amigo da União Europeia, né? Ele inclusive diz que o Macron é filho das instituições bancárias que sustentam a União Europeia. Ele disse alguma coisa assim. A esquerda grega não vê também com bons olhos a União Europeia. Sim. Né, inclusive tem um livro, né, o Minotauro Global, que foi publicado aqui o livro do Varoufakis, publicado aqui pela Autonomia Literária, em que ele fala um pouco sobre isso. Mas o que eu achei mais curioso dessa cerimônia, meu caro Matias, foi que alguns parlamentares cantaram uma canção de Réveillon. É uma canção escocesa. Eu não sei qual foi o recado aqui. Ela é uma melodia bastante conhecida. Tipo, várias produções de Hollywood, por exemplo, usam aquela... Enfim. Ok. Para ilustrar esse momento. A sua cantoria tem atraído muita... O seu rap, inclusive, tem atraído muitos ouvintes. Aí cruzamos o Canal da Mancha, chegamos nos Países Baixos, onde o primeiro-ministro do país, o Mark Rutte, né, que é um conservador, pediu desculpas, né, pela participação holandesa no Holocausto. Até 2020, os Países Baixos eles sempre tinham expressado, né, o seu lamento pelo acontecido, mas não pedido desculpas pelo envolvimento de cidadãos neerlandeses e pelo colaboracionismo. Né? Os Países Baixos tiveram um movimento de resistência muito forte, mas ao mesmo tempo também tiveram um movimento de colaboração muito forte. A SS dos Países Baixos era a maior SS fora da Alemanha, fora do Terceiro Reich. Você tinha ali alguns setores, né, especialmente ali os mais os falantes, né, de neerlandês ali, junto com essa parcela da atual Bélgica, que defendiam eventualmente uma eventual fusão, né, ficou ótimo isso, né, com o Terceiro Reich, com a Alemanha. Então o Mark Rutte, pela primeira vez, né, um chefe de governo neerlandês, pediu desculpas, né, em nome da nação, pelas ações das autoridades e de cidadãos do país na época. Tá? E ele aproveitou também o contexto dizendo que, uma vez que os últimos sobreviventes ainda estão entre nós, ou seja, né, vamos pedir desculpas enquanto ainda é tempo, digamos assim. Né? Aí, dos Países Baixos, nós vamos para a França, né, embora não tenha uma fronteira direta, em que tivemos uma imagem que rodou o mundo, várias pessoas mostraram no Twitter, que é o seguinte: os bombeiros franceses estão protestando contra a reforma da Previdência, tá, na França. E eles não fizeram greve, tá, mas é o seguinte: o bombeiro que não está de serviço foi fardado, tá, uniformizado, para fazer o protesto. E aí a polícia foi reprimir a manifestação dos bombeiros, e os bombeiros e os policiais saíram na porrada. É isso. Tá? Não tem como descrever de forma melhor. Tá? Então, os bombeiros, inclusive, subiram ali no monumento do Triunfo da República com sinalizadores, né? E aí eu até pensei, né? Pô, se o negócio pegar fogo, eles já estão ali mesmo. Né? Eles são os profissionais do assunto. Então, tivemos essa manifestação dos bombeiros contra a reforma da Previdência e também reajuste salarial. E aí eles entraram em choque com a polícia e gerou algumas cenas aí, algumas imagens, digamos assim, curiosas. Eu tive uma ideia para uma HQ agora, né? Imagina um bombeiro boxeador francês. Ó. Tá, mas ele vai fazer o quê? Ele vai socar o fogo? Não, ele vai lutar contra a Previdência. Tá. Contra a reforma da Previdência. Então... É o grande vilão. E ainda na França, uma outra notícia também curiosa, embora não com o mesmo apelo visual, digamos assim, é que o governo francês anunciou que vai enviar alguns navios da sua marinha, navios de guerra, navios, né, militares, para apoiar a sua aliada Grécia no Mediterrâneo. Esse apoio francês à Grécia,
né? Ok, completamente compreensível, né? 2 países da União Europeia, 2 países da OTAN, tudo mais. Agora, esse apoio é contra quem? É contra a Turquia, que também é um país da OTAN. Né? Então é mais um episódio, né, das últimas contradições da Turquia dentro da OTAN, porque, como a gente mencionou um tempo atrás, a Grécia e Israel, né, assinaram um contrato polpudo, né, para construir um grande gasoduto subaquático que vai levar gás natural do Oriente Médio para a Europa pelo Mediterrâneo, ou seja, contornando a Turquia. Grécia e Turquia têm rivalidades históricas, né, para dizer o mínimo. Grécia e Turquia têm disputas atuais por posses de ilhas. E vamos lembrar, a posse lá do Milhota, que pode parecer que não é muita coisa, significa uma área econômica exclusiva em volta, com pesca, com destino turístico, onde pode ter gás natural, pode ter petróleo. E Grécia e Turquia têm ali um conflito congelado no Chipre. Né, 1/3 do Chipre é turco, é a República do Norte do Chipre, né, pró-Turquia, os 2/3 são a República do Chipre, que é pró-Grécia, e você ainda tem as bases britânicas no meio do caminho. Né? Então, você tem uma situação tensa. A Turquia tem realizado exercícios navais no Mediterrâneo. A Turquia, recentemente, com essa intervenção na Líbia, navios militares turcos estão navegando por essas águas com maior frequência, e aí a Grécia vai mandar 2 navios, 2 fragatas, a França, desculpem, vai mandar 2 fragatas para auxiliar os gregos contra a Turquia, sendo que é todo mundo da OTAN. Isso que é o surreal. Né? Mas essa notícia é uma notícia interessante de ficar de olho. E além disso, aproveitando que a gente falou em Turquia, né, infelizmente essa semana tivemos um terremoto no leste do país de 6,5 graus, pelo menos 29 pessoas confirmadas perdendo a vida. Tá? Aí continuamos na Europa. Da França a gente cruza os Pirineus, vamos para a Espanha, onde o parlamento catalão teve que obedecer uma determinação das cortes espanholas contra o Quim Torra, o líder do governo catalão, né? E suspender o seu direito a voto por conta, né, da sua participação no movimento independentista. Então, olha só. É um regime parlamentarista. Então você tem o parlamento da Catalunha. Aí dentro do parlamento da Catalunha você forma o governo da Catalunha. O governo da Catalunha é chefiado pelo Quim Torra, que é um parlamentar. Assim como o Boris Johnson é um parlamentar da Câmara dos Comuns, a Angela Merkel é uma parlamentar do Bundestag e tudo mais. Então assim, ele vai continuar como líder do governo, mas sem poder de voto no próprio parlamento. Olha que surreal. O parlamento disse que, olha, a gente está tendo que acatar aqui a decisão judicial, a gente não tem como fazer muita coisa. De qualquer maneira, já temos aí vários protestos marcados contra essa decisão e especialmente essa bizarrice, né? Até porque os partidos de oposição ao Quim Torra já falaram, olha, se ele não tem direito a voto, ele não pode estar na chefia do governo, né? Então, já estão querendo aí tirar ele do cargo, enfim, promover novas eleições, enfim. Então, vamos ver aí como é que vai ser. Aí a gente cruza ali o Mediterrâneo Ocidental, vamos à Itália, onde tivemos 2 eleições regionais na Itália, e o Salvini, né, o líder da Liga Nord, ele estava fazendo uma campanha muito forte, né, na região da Emília-Romana, tá, que é ali no norte. Assim, é uma referência que infelizmente vai denunciar a idade, né? Mas assim, se você pensar na bota branca das paquitas, entendeu? É ali, né, a parte de cima, acima do joelho ali, ainda quase na coxa, né? Enfim. E para quem acompanha o Calcio, por exemplo, Parma fica na Emília-Romana. E a capital é Bolonha, né, que é outra, além de uma cidade, né, que tem um time de futebol, é também terra de um molho. Também, e de uma universidade
relativamente conhecida. Eu tenho certeza que algum ouvinte nosso pegou o celular ou o computador agora para escrever um comentário sobre a história do molho bolonhesa, que ele só se chama assim fora da Itália, porque lá é ragu, e... Você não imitou o Silvio Lancelotti ainda? Olha, eu estava uma vez o molho ao sugo. Em Modena, entre Bolonha e Parma, e eu fiz uma parmegiana à bolonhesa que eu patenteei de bife Lancelotti. Não, mas o muito marcante do Silvio Lancelotti era ele reclamando do molho ao sugo, né? Porque sugo é molho, então é molho ao molho. Enfim... Aí vamos continuar aqui, né? O Salvini, ele disse que as eleições da Emília-Romagna, né, garantiriam ali né, o seu futuro, que garantiriam, né, o fim do atual governo italiano. Ele fez uma campanha muito forte nesse sentido. E aí, nos resultados finais, a coalizão, né, que seria a coalizão do governo, acabou ficando em primeiro. Né, a coalizão do Partido Democrático, especialmente, com o Stefano Bonaccini, que ficou com 29 cadeiras, 51,4% dos votos. E aí é curioso, porque essa coalizão teve mais votos do que teve na última eleição, porém perdeu assentos. Por quê? Porque mais gente votou. E aí vem o porquê a gente está falando dessa eleição. A gente normalmente não fala muito de eleições regionais, né? A gente só fala das mais importantes, que sinalizam, né, coisas. E, olha só, gente. O comparecimento eleitoral foi de 67%, 67,7%. Até aí, ok, né? É 30% a mais do que na última eleição. Tá? Na última eleição foram 40% dos eleitores às urnas. E agora foram 67,7%. Tá? Então, assim, foi muita gente indo para as urnas por conta dessa coisa de, olha, eu tenho que votar pelo Matteo Salvini ou contra o Matteo Salvini. Foi quase uma espécie de referendo na imagem dele. Né? O Stefano Bonaccini continuou como governador da Emília-Romagna, né? O presidente da Emília-Romagna, mas como se fosse governador. E a coalizão da Liga Nord ficou em segundo lugar, ganhou 7 assentos e ficou no total com 19, 43% dos votos. Encabeçado pela Lúcia Borgonzoni. E aí veio a cara da derrota, com todo respeito. Os 5 estrelas ficou com menos de 5% dos votos e ficou com 2 cadeiras. Duas. É bizarro, cara. Bizarro. O Movimento 5 Estrelas foi de um partido nacional pra tá virando, né, uma coisa bem fraquinha. E também tivemos eleições na Calábria. Daí o resultado é surpreendente também. Porque quem ganhou foi o Força Itália, né, que é o partido do Berlusconi. Né? Sim, mas é uma coalizão de centro-direita com a Liga presente também. Né? E o Fratelli d'Italia, né, que é um partido também, né, já bem mais à direita. E a Calábria, que é o peito do pé, né? Da bota, da isso. Bota, da onde vem a calabresa. Isso. E então a coalizão de direita na Calábria ficou na frente com 19 cadeiras, 57% dos votos. O comparecimento foi de cerca de 44% dos eleitores. E em segundo lugar ficou a coalizão do Partido Democrático com 10%. E o Movimento 5 Estrelas acabou ficando em terceiro lugar com 6% dos votos. E na coalizão de centro-esquerda também estava presente um partido local que é Io Resto in Calabria, né? Eu fico na Calábria. Isso. Eu não vou pro norte e não vou fazer novela da Globo. Né? Então tá aí. Então, essa eleição na Itália acabou mostrando que o Salvini ainda é uma força política muito grande e muito polarizante, digamos assim, na Itália. Por quê? Porque muita gente foi às urnas para votar ou por ele ou contra ele. Tá? Aí a gente vai para a Rússia, embora não seja uma notícia da parte europeia da Rússia, né? Mas o governo russo expulsou um jornalista japonês do país, foi detido em Vladivostok no dia 25 de dezembro, tá? Estava lá jogando War
e ele foi expulso por estar espionando, tá, as forças navais russas que ficam estacionadas em Vladivostok. Além disso, esse anúncio ocorreu 2 dias depois de um grupo de telecomunicações japonês, SoftBank, denunciar que um dos seus ex-funcionários foi preso por ter vendido informações do grupo à Rússia. Tá? Então, tá rolando aí uma guerra de espionagem. Tá não, né? Sempre esteve por conta das Ilhas Kurilas e tudo mais. Mas mais um episódio aí entre Rússia e Japão. E pra gente fechar, vamos falar da Europa, né? Como União Europeia, digamos assim. Como começa no Reino Unido, por quê? O Reino Unido anunciou na terça-feira, dia 28, que vai autorizar que a Huawei desenvolva a infraestrutura do país para a rede 5G. Tá? Primeira coisa, né, os Estados Unidos não gostou. Segunda coisa, o Reino Unido deu uma limitada, dizendo que a Huawei não vai poder construir estruturas que sejam essenciais, apenas elementos periféricos, e não poderá operar em locações sensíveis à segurança, tá? Como instalações nucleares e instalações militares. O governo disse que a Huawei é um fornecedor de alto risco e delimitou a sua participação no mercado a 35% dos resultados, né, da fatia final, né, do bolo final. E aí, por conta dessa autorização, a União Europeia, no dia seguinte, instruiu que os países membros podem colocar a Huawei como fornecedora de equipamentos 5G, porém classificada como de alto risco, e que ela não possa participar de licitações e compras governamentais, tá? Então, assim, o documento se chama 5G Toolbox, tá? A caixa de ferramentas do 5G, vocês podem até baixar aí, pelo menos a parte que, né, publicada para a imprensa, não sei como é que ficou por debaixo, né, por atrás das portas, e por conta da decisão do Reino Unido, a União Europeia decidiu tomar essa providência, fazer essa recomendação, tá? Dizendo, olha, pode comprar o celular da Huawei, pode fazer o 5G para vídeo no YouTube, mas não vai usar a Huawei para transferir arquivos secretos ou para, sei lá, para o botão nuclear, tá? Então, mais ou menos isso. E aproveitando o tema, para fechar esse bloco, eu vou reproduzir aqui um tweet do romancista escocês Charlie Stross, dizendo, né, que a União Europeia vai economizar 1 GB com a saída do Reino Unido. De disco rígido.